fácil. A gente tinha terminado no próximo último encontro, bem para cá, muito longe. A gente tinha terminado no nosso último encontro um trecho que falava sobre os problemas que advêm da expressão da cada vez maior utilização do centro cardíaco, que caracterizava algumas doenças típicas do místicos e discípulos. Então, antes de a gente entrar no novo tópico, eu fiz uma compilaçãozinha de textos sobre o amor, bem rapidinho, só para a gente ficar, né, são conceitos muito profundos, que a gente não vai provavelmente ter uma assimilação agora deles, mas que é importante que a gente, que eles estejam, né, à medida que a gente coloca alguns deles, eles estão presentes na mente grupal e é possível, então, a partir da mente grupal, a gente invocá-los da alma grupal. Essa sim os compreende. Então, esse é o intuito, e para a gente entender um pouquinho melhor, quando a gente fala em amor, o que é? O que é isso que a gente está falando? Muitas vezes a gente acha que a gente compreende o que é essa energia, e muitas vezes a gente compreende no sentido bem mais emocional do que no sentido espiritual, que é o que a gente almeja trabalhar aqui. Claro que isso não é um processo, a gente, enquanto a gente está desenvolvendo esse amor, a gente vai colocando em prática e expressando à medida que é possível para cada um. Como grupo, com auxílio da alma grupal, é possível que a gente acesse níveis mais elevados e conscientes dessa qualidade que a gente chama de amor. Então, eu quis trazer um pouquinho, alguns conceitos para harmonizar isso com aquilo que a gente vem estudando, né? Que é essa transição do plexo para o cardíaco, como é que se faz, enfim, está tudo relacionado. Não foi. Não foi? Mas passou para você ou não? Não. Na tela? Não, tentei com o mouse. Ó, Cruz! Olha só, vou ler para vocês, tá? Com relação à parte que desempenha o amor no processo de cura, direi que o amor é a expressão da vida do próprio Deus. O amor é a força de coesão que renova todas as coisas. Gostaria que refletissem sobre essa frase. O amor é tudo o que é. A principal característica que estabelece a diferença entre a energia da alma e a força da personalidade, tal como se aplica na cura, reside na zona onde se aplique e se expresse o amor. O que isso quer dizer? Né? Quer dizer que o que caracteriza que algo é de fato espiritual é quando se utiliza de amor. E o que caracteriza-se de algo que é mais da personalidade tem muito mais a ver com energias, especialmente emocionais, mas também mentais, né? E onde não há uma expressão mais consciente dessa qualidade ou dessa energia que a gente chama de amor. Então, dentro do nosso sistema, a gente sabe que a gente vive um sistema de segundo raio, que é o do amor sabedoria. Então, tudo que existe nesse sistema que a gente vive aqui, solar, né, nessa característica, aqueles pontinhos que a gente vê da NASA, né? Então, o nosso planeta, isso é amor. Pode ser que em outros existam outras qualidades predominantes, muito provavelmente, mas nesse é amor, segundo as orientações, né, dos mestres de luz. Acho que pode passar depois a gente mais com isso. Aí ele continua. A força da personalidade é emocional, plena de sentimento. Isso é muito importante a gente observar. E quando é empregada a força da personalidade, a personalidade é sempre consciente de si mesma como curadora. A personalidade se reconhece como curadora no processo. E o centro dramático desse cenário, onde há dois atores, o curador e aquele que deve ser curado. Nesses casos, a energia da alma atua inconscientemente, porque a personalidade fica de conforto para a alma. Ela se reconhece como curadora, como agente ativo do processo de cura.
Então, não é, na verdade. Né? Mas é o que acontece, em alguma medida, com todos nós. Está tudo bem, não tem nenhuma culpa nisso. Só precisa a gente refinar o nosso olhar para que a gente percebendo isso acontecer, a gente deixando de dar força para a personalidade, invocando o protagonismo da alma, especialmente da alma grupal do nosso trabalho, né? E é manejada por aqueles que estão em contato com suas almas e, em consequência, descentralizada. Eles se encontram fora do cenário. Então, é muito fácil, ou não tão fácil, mas é uma pista interessante para a gente se perceber. Se a gente está se reconhecendo como agente ativo no processo de cura, significa que talvez a nossa personalidade esteja falando um pouco mais alto do que a nossa alma. Por quê? Porque o processo de cura é um processo muito complexo. E ele tem que estar alinhado com a vontade daquela alma, daquele ser que está buscando ser curado. Lembra que a gente sempre fala isso? Né? Se a gente se assume como um agente curador, a gente com certeza está negligenciando essa vontade da alma. A gente está querendo expressar a nossa vontade de personalidade como agente curador. E quem cura, no fim das contas, é a própria alma daquele ser que veio buscar grupo. A gente funciona como grupo, né? Se conectando com a alma grupal e fazendo, né? Tentando com que a alma grupal possa atuar e inspirar aquele ser no processo de cura dele. À medida em que a gente se reconhece como esse agente curador, significa que quem está atuando com mais intensidade é a nossa personalidade. De novo, sem culpa, né? É parte do processo. Cada vez mais que a gente vai se tornando consciente, a gente vai reconhecendo aspectos mais sutis que antes a gente não reconhecia. E isso é desenvolvimento. Agora, se a gente se envolve com uma culpa, se a gente diz, não, eu não vou mais fazer isso, eu não vou conseguir, aí toda uma energia emocional vem à tona e nubla a nossa visão com o desenvolvimento, que é aprender a lidar com isso. Pode falar, querido. Esse processo de cura tem um lado muito difícil da gente entender também, que nem sempre, se fosse pela personalidade, a cura pode não ser aquilo que eu estou desejando. Exatamente. Né? Exatamente. Esse é o ponto-chave, né? É a gente, por isso que a gente deve tirar a nossa vontade de lado e trabalhar com a energia do amor mesmo. Que aí ela vai organizar, vai harmonizar aquele ser no aspecto mental, emocional. Aí, qual vai ser a consequência disso, né? A própria alma daquele ser vai usar a energia que o grupo está oferecendo para a sua finalidade. Se aquele ser precisar da doença como um processo de desenvolvimento da consciência, é assim que vai ser. Percebe? Se a gente quer atuar como um agente curador, a gente obstrui o plano da alma. A gente vai dar mais trabalho para aquela alma, no seu processo de desenvolvimento de consciência, do que facilitar o fluxo. Olha como é sério. Né? Então, é óbvio que muitas pessoas fazem isso com muita boa vontade. Então, também, de novo, né? Tudo parte do processo de desenvolvimento que a gente está passando, que aquele ser está passando, e sem culpa, né? É só um refinamento do olhar para que a gente possa fazer as coisas cada vez com mais consciência e mais atentos. Ainda assim, provavelmente a gente vai dar um deslize e está tudo bem, né? É aquela coisa, né? Se é possível fazer de forma mais efetiva, por que não, né? Enquanto a gente não sabe, a gente faz muito melhor. Né? Mas a gente tem, assim, uma ideia que pode ser mais efetiva, por que não, né? Exatamente. Aí, separei alguns trechinhos, só para, né, sempre a atenção também da gente entender muito bem, mas para ficar aqui na nossa mente virtual. A nota-chave do amor em seu sentido hierárquico, ou seja, no sentido que a hierarquia maneja, irradia, é livre de sentimento, emoção ou ênfase pessoal.
um amor que se sacrifica e compreende, que age com força e decisão, e que trabalha em benefício de todo, e não no interesse de qualquer grupo ou indivíduo. É assim que os grandes amam, né? Claro que isso é um pouco longe para a gente ainda, mas, de novo, é importante a gente ter a meta clara, né? E como grupo é mais fácil a gente conseguir. A gente invoca essa sabedoria, essa força, essa potência da alma grupal, mais fácil supervirar as nossas consciências. O amor não é um sentimento afetuoso, ou possui, um temperamento amável. Esses dois aspectos são posteriores, tá? É importante explicar isso. Isso é posterior, isso é expressão, não é causa, tá? São incidentais e sequenciais. Quando a intuição é desenvolvida, tanto o afeto, quanto a posse de um espírito de extroversão amorosa, será necessariamente, em sua forma pura, demonstrado. Então, isso tudo, né, que ele fala aqui, um sentimento afetuoso, um temperamento amável, né, uma extroversão amorosa, tudo isso é também amor, né? Só que é importante a gente reconhecer que isso é uma expressão mais externa de uma qualidade mais interna e mais profunda. Claro que, né, a gente está aprendendo a lidar com isso, então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar, a gente vai almejar, a gente vai aspirar, expressar aquilo que está ao nosso alcance, né? Então, sim, é um ótimo primeiro passo a gente buscar ser afetuoso, ter um temperamento amável, né? Buscar essa extroversão amorosa. Mas o que o mestre está falando aqui é de algo ainda um pouco mais profundo. Sem o apego. Tá? Sem o apego. Então, ele continua, ó. Então, como é que a gente pode entender o amor como uma coisa mais profunda? É aquela compreensão sintética e inclusiva da vida. O que é síntese? Né? A gente viu, o ponto de síntese é um ponto que unifica as polaridades. Então, percebe que é um amor que compreende de forma sintética, que está acima daquilo que a gente entende como bem e mal, como homem e mulher, como dia e noite, como todos os pares polares que estão aqui. Então, é uma compreensão que tudo isso é uno em expressão diferente. Então, é um amor que é, obviamente, tão desapegado, livre, não julga. Né? É uma compreensão num ponto mais elevado de síntese. E que, obviamente, inclui tudo que está dentro desse ponto de síntese e abaixo. Né? É uma compreensão, então, sintética e inclusiva da vida como um todo, de todas as formas de vida, e das necessidades de todos os seres. Então, transcende o reino humano, né? É expandida ao reino animal, ao reino vegetal, ao reino mineral. Que é a alta prerrogativa de um filho de Deus. Essa força, o amor, né, anula tudo o que constrói barreiras, faz críticas e produz separação. O amor não vê distinção, mesmo quando aprecia a necessidade. E o amor produz naquele que ama como alma uma imediata identificação com aquele que é amado. Embora estejam diferentes, aparentemente separados, existe uma conexão, uma realidade que a gente se reconhece em cada um, né? Uma fraternidade. Somos todos filhos da mesma fonte, para ela vamos. Bom, uma pergunta só para diferenciar. Qual a finalidade da emoção? A emoção é um campo de expressão nosso, enquanto seres humanos, né? Ela colore, é um campo de desenvolvimento. E a meta é que, através da nossa emoção, esse amor possa ser refletido. Né? Porque aí o que acontece? Se eu amo com esse amor mais potente, como que ele vai se expressar em mim encarnado? Através da minha emoção encarnada. Aí, a faculdade da razão pura é a faculdade governante da hierarquia. E traz a atividade
a qualidade a que o ser humano erroneamente deu o nome de amor. Então, olha o que esse texto fala, um pouco mais profundo, né? Então, ele fala que o que a gente chama de amor, na verdade, pode ser chamado também de razão pura. E a gente, muitas vezes, separa, né, o amor de razão. A gente acha que a razão tem a ver com a mente, que é uma outra energia, uma outra relação com o amor. Vou continuar. Esse enfatiza o aspecto sentimental, o que a gente chama de amor, né? E significa, para a maioria, simplesmente o aspecto emocional, que é inteiramente de natureza astral, como a gente conhece no dia a dia. Né? Aí, né, o que a gente chama de, o que a hierarquia chama de razão pura, que é a característica suprema dos membros da hierarquia, sempre se expressará na correta ação e nas corretas relações humanas. E isso manifestará, quando presente, o que é o amor na verdade. Então, o que esse pequeno trecho fala para a gente? Fala que, no fim das contas, o que a gente chama de amor, esse sentimento de unidade, esse sentimento de conexão, isso, no fim das contas, pode também ser chamado de razão pura, porque se a gente for pensar com a razão pura, não pode haver um outro tipo de relação que não seja isso que a gente chama de amor. Não pode haver um outro tipo de relação entre as pessoas, como os seres do alto ou como os seres de baixo, que não seja isso que vai se expressar como correta ação para com todos e como corretas relações humanas. É um pouco abstrato ainda para a gente, mas é um ponto para a gente deixar aqui, ó, em stand-by na mente do Paulo, para a gente tentar entender por quê que para a hierarquia o amor é a razão pura. Por quê? Por que amar é o óbvio, se a gente pudesse simplificar assim? É como se a gente, pensando essencialmente, mentalmente, não há outra forma de relação que seja através do amor. Se a gente pensar profundo, né? Do que a gente é, da onde a gente veio, de como o universo é feito, como as relações são criadas. Então, percebe? Me parece que é uma pista, um direcionamento do tibetano para que a gente realmente desvincule o amor, como a gente reconhece, dessa natureza astral, porque, óbvio, é assim que a gente foi educado. Me parece que o que ele quer com esse pequeno trecho é que a gente compreenda que amar não está vinculado ao sentimento. Amar está vinculado ao que a gente é, mesmo que a gente não tivesse emoção, se a gente tivesse somente, ainda assim o sentimento predominante deveria ser o amor, porque é o óbvio, como deve ser a partir das nossas relações, a partir do que a gente é, da onde a gente veio. Predominante, né? É muito colocado dessa forma, parece muito óbvio até, né? Isso. E ao mesmo tempo é tão abstrato e a gente não faz essa reflexão, né? A gente não chega nesse ponto, pelo menos eu não, né, sozinha, né? Mas aqui no grupo faz muito sentido. Eu penso que o que ele quer trazer, eu posso estar errado, obviamente, né? Mas me parece que o que ele quer trazer é que a gente desvincule o amor dessa emoção e que a gente compreenda que, para amar, você não precisa estar imbuído de uma emoção. Se você pensar racionalmente, não tem uma outra forma de se expressar, de se relacionar, que não seja pautada nas corretas relações humanas e na correta ação para com o outro, para com os outros reinos e para com a vida como um todo. Me parece que ele quer trazer uma ênfase para que a gente pare e pense, não, eu não preciso amar mais, eu não me considero uma pessoa amorosa, sentimentalista, sabe? Me parece que pensa, usa somente e você vai ver que a única forma real de expressão é o amor. Eu fico com essa impressão. Especialmente para a gente ocidental, a gente brasileiro, que é muito, né? Do amor, assim, né? Da emoção e tal. Então, me parece que é um convite a olhar o amor como uma correta ação. E desvinculado ou
desidentificado melhor do sentimentalismo ou da emoção. É um exercício, né? Não sei se meu pensamento está correto, mas me parece que nesse nível já nem precisa pensar no perdão, porque isso já está intrínseco. Já está... Tá, né? Deu. Parece muito abstrato e a ideia não é que seja algo distante, mas é que a gente realmente traga nesse ambiente que a gente está de grupo, né? Invocando mesmo da alma grupal. A gente fez uma meditação antes, a gente está com a mente grupal ativa. A ideia é que isso seja uma mente grupal, né? Em algum momento isso vai invocar da alma grupal uma resposta, uma percepção. E aí, se alguém tiver algum tipo de percepção, é super legal a gente colocar no grupo, porque acho que isso faz parte do nosso crescimento. Então, tá lá, tomando banho, tipo insight, traz, coloca no grupo. Né? Está na mente grupal, pode ser útil. Tem que beber antes de sair do banho, senão a hora que você sai Não esquece, cara. Escreve no box. Fala, menino querido. Se eu captei alguma coisa, eu diria assim, para mim, como é que eu levaria esse ensinamento de hoje? O correto seria eu não tomar atitudes ou relacionamentos com a minha emoção. Porque se eu gosto dela e não gostar do outro, está errado. Se para. Né? Então, a partir do momento que eu não levar a minha emoção, mas eu gostar de todos, ou o que eu fizer por ela, vou fazer pela civilização ou pela natureza, eu vou fazer de todos com esse amor do correto, não da emoção. A emoção atrapalha. Nesse sentido, sim. Agora, uma coisa que eu quis trazer esse assunto, porque a gente teve recentemente na lua cheia de Leão, né? E a gente sabe que Leão é um signo que tem a ver com o coração, que tem a ver com unidade, que tem a ver com o sol. E o que acontece? Quando a gente está em conexão com essa qualidade espiritual mais forte, mais profunda, o que ele faz? Deus invoca da nossa própria alma esse tipo de amor. Então, é muito importante que, embora a gente já tenha passado pela lua cheia, a gente ainda está na energia do signo, e é importante a gente tentar, então, enxergar com um pouco mais de amplitude, né? Porque isso conforme a gente vai evoluindo, é mais se a gente não faz esse movimento conscientemente, a alma faz. E aí, quando a alma faz, não é positivo. Então, é importante a gente ter essa substância na nossa mente individual e grupal, para a gente aproveitar melhor as oportunidades, porque senão, a hora que vem o tempo, a gente tem que ir fora. Vem a crise para a gente se organizar. Tudo bem também, né? Mas se a gente puder fazer de uma maneira, aproveitando os ritmos, tanto melhor. Você ia falar alguma coisa de percepção. Eu tenho que os grandes seres, tem essa questão a gente tem educação pura, o amor, né? Os que encarnaram, que a gente tem contato. E é tão legal, porque como eles vão expandindo essa questão, a parte da emoção, daí depois é o processo, não é contrário, mas é como se fosse o contrário de novo. Daí ele usa o corpo emocional para expressar esse amor. Ou seja, é como se a gente estivesse assim, saindo de tudo é emoção, amor é emoção, aquela coisa hollywoodiana, para ir para o outro lado. E aí depois, entender que você faz o caminho contrário também, para expressar, para usar a emoção para se manifestar nas inter-relações. Ou seja, não é negar a emoção, não existe. Agora é ruim, é você ser objetivo. Que eu tive essa dúvida uns anos atrás, quando estava entendendo essa relação. Hoje a gente não pode ter emoção? Não. Na verdade, você vai começar a expressar a emoção só que de uma outra forma, de um outro olhar. Consciente, né? Sim. Não adianta, né? É uma característica
do corpo emocional sentir. Isso nunca vai mudar. Enquanto a gente tiver corpo emocional, vai ser sempre assim. Né? Então, isso a gente nunca pode negar, porque seria a mesma coisa que você cutucar uma pessoa e não querer ter uma resposta nervosa ali. É da natureza do corpo físico, né? É da natureza do corpo emocional reagir emocionalmente. O que a gente faz com um certo tempo é começar a dar a correta proporção para a minha emoção, quando que eu devo dar voz ou tom a ela ou não. E aí, então, nesse processo mais de unificação, de expressão do amor, a gente começar a enxergar mesmo, né, o nosso corpo emocional como um veículo para a expressão do nosso. Porque a gente vê, mesmo nessas pessoas que passaram aqui pelo nosso momento, que deixaram alguma contribuição, a gente vê esse equilíbrio emocional, né? Eles não deixam de expressar, ou melhor dizendo, eles expressam o amor, mas não através de uma emoção como nós expressamos. É um amor equilibrado, ele é sereno, ele é isso, ele é razão, né? E naturalmente é muito mais profundo do que qualquer emoção. Por isso que nos toca tanto. Exatamente. Exatamente. Porque ele tem uma estabilidade e não faz distinção, mas eu gosto mais da Marx do que da Letícia, então eu vou tratá-la melhor do que ela. Né? Então, pelo fato de não ter essa distinção, de ser estável, como as nossas emoções em geral são muito estáveis, quando eu adquiro uma estabilidade emocional, naturalmente o calibre é muito maior. Então, eu consigo ter uma expressão emocional mais profunda, que vai tocar mais, vai ser mais empática, e vai promover um impacto maior naquele com o qual eu estou interagindo. O mais próximo que eu consigo imaginar disso é a relação que eu tenho, né, de amor e pai com a minha filha, quando a gente segue firme, mesmo ela emocionada, tentando te convencer, segue firme na decisão. E eu tive exemplos que ela foi entender 3, 4 anos depois, né? Então é aquele amor que não espera o retorno, né? Mas você fica firme, sabe que é por bem e mantém ali a razão. É o mais próximo que eu... É ótimo. Eu imagino na pandemia, esses médicos, esses enfermeiros que se doaram, né? Independente da cor, se gosta, se não gosta, que é o que a gente faz aqui na sala, de repente, passando essa energia, independente de quem está lá, a gente às vezes nem conhece, mas o amor que a gente quer transmitir Representa a humanidade toda, né? Isso os cientistas, né, Minato, por exemplo, essas pessoas que buscaram vacina, imagina, né? Você não sabe nem, é mais abstrato ainda, você não sabe nem quem é. Ou para quem vai ser. Você simplesmente está dedicando o seu tempo para trazer uma bênção para todo mundo. Para todos. Isso realmente. Negando a própria família. Exatamente. Deixava aí, né? Tudo bem, pessoal? Conseguiram acompanhar? Eu estava meio longe, porque a gente teve um problema com o cabo. Tudo bem, deu para acompanhar. Tudo bem. Tudo bem. Quem que vai? TT, coloco você como host? Pode ser. Um beijo para vocês.